Queridos, paz seja convosco. Vamos ler Atos dos Apóstolos 9, versículo 8. Diz assim: Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Aqui, Saulo de Tarso está em uma missão de ir à cidade de Damasco, na Síria, para prender os cristãos. Estava, no entender dele, prestando um serviço a Deus. Ele enxergava naturalmente falando, mas não enxergava espiritualmente falando. Então ele tem um encontro com o Senhor naquele caminho, cai e fica cego. Não consegue mais enxergar naturalmente falando. Todavia passou a enxergar espiritualmente. Houve então uma inversão naquilo que Saulo de Tarso conseguia enxergar. Nós, às vezes, estamos assim. Nós temos a visão natural, mas não conseguimos discernir as coisas espirituais. É importante que nós tenhamos a graça de Deus e que a gente peça a Ele, e Ele nos conceda esta graça de enxergarmos, tanto naturalmente falando, quanto espiritualmente falando. Mais tarde, alguns dias depois, um discípulo de Jesus, chamado Ananias, vai até Saulo de Tarso e impõe as mãos na cabeça dele e ele volta então a enxergar naturalmente. Mas agora ele está diferente, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quem tem um encontro com o Senhor Jesus é transformado, tem esta experiência. Então ele passou pela experiência de conhecer a Jesus e foi transformado. Ele volta a ter a visão natural, todavia passa então a ter a visão espiritual também. Todos nós precisamos ter esta visão espiritual, de entender as coisas de Deus, de ler a palavra, de entender a palavra, aquilo que Deus quer tratar no nosso coração. Quando a gente não consegue, vamos pedir a ajuda dele mesmo. Aí o Espírito Santo, que foi quem inspirou as Escrituras, aí ele vai tratar no nosso coração e vai nos dar as orientações que precisamos. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, não entende, mas o homem espiritual, ou seja, aquele que passou pela experiência do novo nascimento, esse discerne tudo muito bem, ou seja, o Espírito Santo dá o entendimento a esta pessoa. Eu deixo então essa breve palavra e que nós busquemos a Deus para entender as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Agora eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que te louvamos e te agradecemos. Pedimos por tudo, agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada vida, a cada pessoa e dê, Senhor, conforme a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Queridos, assim Deus permitindo, amanhã a gente volta. Fique na bênção e fique em paz.